Olá! Você se sente triste após o sexo? É, existe nome e um estudo para isso. Então aguenta aí que nós vamos falar sobre o que isso significa. Enquanto você espera a vinheta, já aproveita para se inscrever no canal para receber toda semana os novos lançamentos de conteúdos que eu coloco por aqui. Então, dois psicólogos australianos, o Joe e o Robert, eles falam do PCD, que é uma sigla em inglês que significa disforia pós-coito. Eles percebem que existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão começando a se sentir tristes após o ato sexual. Então eles começaram a fazer estudos para entender o porquê que isso estava acontecendo, o que é esse fenômeno e se isso de fato é um problema, se é normal ou não, se realmente nós vamos colocar uma nomenclatura como uma possível doença. Então eles fizeram alguns testes e eu achei muito interessante os resultados. Eles testaram para descobrir se as pessoas que sentiam isso eram pessoas que haviam de alguma forma sido abusadas sexualmente no passado e também de pessoas que possuem já algum tipo de disfunção sexual, né? Já tem algum tipo de problema sexual que já interfere ela na habilidade de realizar aquela ação e faz com que aumente a frustração após o ato sexual. E eles perceberam que nenhuma dessas duas questões era o que causava de fato a tristeza após o ato sexual. Eles descobriram que era o estresse psicológico. E olha que legal, porque eu já falei disso em outros vídeos sobre a adaptação do prazer. Ou seja, o nosso cérebro ele se adapta a todo prazer, ele idealiza uma situação, ele injeta um monte de sentimentos fisiológicos no nosso corpo por causa dessa ideia que nós colocamos no cérebro. E depois que toda essa carga é liberada, e depois que você lida com a realidade, se a realidade foi muito diferente daquilo que você estava idealizando, pensando, então a consequência é frustração, é tristeza. E olha que legal os motivos que eles encontraram dentro desse estresse psicológico. Eles encontraram 4 motivos, sendo estresse, ansiedade, depressão e idealização. Veja, tudo isso que eu acabei de falar para vocês. A pessoa já tinha uma tendência a estar mais triste, então ela já estava procurando por algum tipo de prazer que a tire dessa condição, porque ao invés de resolver a condição da ansiedade, a condição do estresse, a condição da depressão, ela procura por prazeres que possam tirar ela dessa condição. O problema é que quando ela faz isso, ela não resolveu o problema. Ela só sentiu uma grande quantidade de prazer, mas na hora que esse prazer passar, ela vai retornar ao ponto de depressão, ao ponto de ansiedade e de estresse. Então, essa condição negativa ela precisa ser resolvida e balanceada, para que depois ela possa curtir, não que ela não vai poder ter nenhum tipo de relação sexual, mas ela não pode usar a relação sexual como um remédio, como aquilo que vai resolver os problemas. E é isso que a maioria das pessoas estão fazendo. Então elas pegam a relação sexual, elas idealizam, colocam a maior quantidade de ideias possíveis, fantasiosas e prazerosas naquela ideia. E aí elas percebem que tanto o ato quanto após a liberação, né, após a liberação de toda aquela química da masturbação, vem a tristeza, vem o desconforto, porque você ejetou toda aquela carga que te deu um alto nível de prazer e agora você volta para aquela condição triste, que é aquela condição que você se encontra neste momento. Então é importante entender se nós não estamos utilizando o relacionamento sexual para fugir de uma condição que não está agradável. Então, geralmente nós utilizamos outras situações também como um remédio para essa condição, mas o sexo principalmente é uma das mais utilizadas, porque pela quantidade de prazer e por nós criarmos tantas fantasias e idealizações porque tem uma outra pessoa envolvida, isso aumenta muito mais a carga, a potência dos sentimentos e da potência fisiológica dos sentimentos no nosso corpo.
Então por isso que é tão frustrante e triste após o ato, porque nós voltamos à realidade. A realidade de que aquela condição ainda existe. Nós ainda estamos tristes, nós ainda estamos depressivos, ansiosos, estressados, e esse sexo, esse ato não trouxe a cura que eu estava esperando. Então veja que é muito mais uma condição da nossa mente, daquilo que nós estamos esperando daquele ato, do que o ato em si, obviamente, né? O problema não tem nada a ver com o sexo em si, com o ato sexual. O problema tem a ver com a nossa ideia, a nossa dinâmica antes, durante e após o ato, né? De tudo aquilo que estávamos esperando e a quantidade de emoções e ilusões que não está alinhado com a realidade daquele momento. Então, se você está passando por isso e você percebe que de alguma forma isso é real, é porque existem problemas pessoais na sua vida, existem condições e situações que você precisa mudar dentro de você primeiro, para que depois você consiga aproveitar essas relações sexuais de uma forma melhor. Então, assim, se você sente que você sofre por isso, é importante você entender o que te causa dor nesse momento, o que te causa ansiedade, o que te causa estresse, o que te causa depressão, e você procurar um profissional, um psicólogo para te ajudar a tratar desses problemas, para que até então, quando você ter relações sexuais, você aproveite muito mais esse momento, né, de uma forma muito mais real e não tão ilusória, tão ideal, que depois vai gerar frustração. Então, se você está passando por isso, procure por ajuda. E se, claro, precisar de alguma coisa, meus contatos estão aqui na descrição e a gente pode conversar melhor também. Então, espero que tenham gostado da informação do vídeo e, de novo, se você se sente que se identificou com alguma coisa, pense, reflita e procure por ajuda, tá bom? Um abraço e até a próxima.